Tchau. Boa noite. Quem tá entrando aí? Boa noite, gente. Esse é um projeto Sextou na Abadia. Eu sou a Valentina, a Madre Abadesa da Igreja Franciscana Pax et Bonum. Agradecer a quem já tá entrando aí, né? E vou chamar já ela, nossa convidada, Roxane Salles Mangueira, que é psicóloga, terapeuta, é astróloga, e vem falar conosco sobre um tema muito pertinente, que é manter o astral em tempo de pandemia. Então, boa noite, Roxane, tudo bom, meu amor? Boa noite, Satine, tudo bem? Tudo. É um Então, prazer veio estar descabelado que aqui. eu estava noutra live, hoje com a bandeira do orgulho trans, né? Graças a Deus, você é uma inspiração para todos nós. Eu passei o dia ocupado, não tive tempo nem de me arrumar direito, né? Botei um lenço na E cabeça, passei um batom vermelho e tô aqui. nem precisa, viu? Não precisa. É um Nada prazer a na gente estar cara. aqui. E você tá bem, Roxane? Como é que tá? Eu estou bem, gente. Assim, eu e Satine nos conhecemos já de um bom Explica quem é tempo, Satine, que né? o povo me conhece como Valentina. Desculpa, gente. Valentina. A Valentina e eu, nós nos conhecemos já há um tempo. Fui professora dela, né, uma época na Ateneu, mas para além de qualquer coisa de professora, nós somos pessoas que temos conexões, porque temos um pensamento de mundo parecido, em sentido da conexão com a fé, o respeito à individualidade das pessoas. E eu acho que a gente está aqui, né, Valentina, para poder falar sobre, sobre esse momento que a gente está passando de pandemia e sobre como que nós podemos lidar com tudo isso. Então vai ser uma interação bem interessante, eu espero também que as pessoas perguntem, interajam, né? Para a gente poder conversar sobre esse momento. Ok. Então eu vou fazer um momento de introdução, que é apresentando nós duas, né? Porque é a primeira live que a gente faz aqui na Abadia, explicando quem sou eu, quem é você, o que é a Abadia, qual é o seu trabalho, o que nós fazemos. Mas na hora de você se apresentar, ninguém melhor para falar de você mesma do que você, né? Você é a melhor pessoa. Uhum, Vou falar primeiro de certo. mim e da Abadia, né? Eu sou a Madre Valentina, sou a Madre Abadesa da Abadia Santa Clara, da Igreja Católica, da Primazia Independente Pax et Bonum, do Bispo Jean Franck, que está lá em Natal, mandando um beijo para eles, de coração está aqui, né? Podem seguir também ele lá no Instagram, né? E quem está acompanhando a Abadia é um trabalho espiritual, é um trabalho social, que envolve o fato de levar para as pessoas de maneira online uma espiritualidade que é ecumênica, que é holística, que quer promover paz, alegria, saúde, bem-estar. Né? A gente não é uma instituição restrita a um determinado segmento que exclui um e acolhe outros. Né? Nós abrangimos, nós acolhemos todos, né? Todos são bem-vindos nas nossas redes sociais, os LGBTQIA+, os espíritas, os umbandistas, os Uhum, pessoas que são da yoga, que eu faço, eu pratico yoga, Roxane também. Então é uma coisa que não. uhum. Nós estamos aqui para todos porque a gente parte de um princípio cristão e até bíblico, né, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Roxane é espírita, ela vai falar um pouco mais sobre isso, e ela também deve partir desse princípio, né, da universalidade do amor de Deus, que não cria nenhum processo de exclusão, né? Então eu estou aqui com Justamente. ela e vou deixar agora ela se apresentar um pouco, né, falar dela mesma. Então, gente, eu sou Roxane, sou psicóloga, tenho um mestrado em saúde coletiva, mas para além dessas apresentações em termos de sou psicóloga, mestre em saúde coletiva, sou professora, eu gostaria de falar hoje muito com o coração. Sou astróloga também, que é o que eu mais amo fazer. E a astrologia para mim é uma ferramenta
para trazer um pouco mais de sentido para as pessoas. Então, eu junto a astrologia com o conhecimento da psicologia, e isso não tem nada a ver com religião. Então, da mesma maneira, embora seja espírita, também sou espírita, já passei por outros conhecimentos, eu tenho uma busca em relação à fé muito grande, e a que eu mais me identifiquei foi a espírita cristã, mas respeito todos, e eu acho que esse momento agora que nós estamos aqui conversando é justamente para que eu possa falar um pouco do sentido que eu vejo a partir da minha conexão com a astrologia, com a psicologia, esse céu que está extremamente delicado, trazer um pouco desse conhecimento, sem que isso seja restrito a um grupo qualquer. Então, eu não estou falando para espíritas, nem para ou para umbandistas, ou Para não, estamos católicos, falando para todos. para católicos. Estou falando para todos, estamos falando para todos, porque me apresentando, essa é a minha forma de ser, né? Acho que mais importante do que dizer a minha graduação, as minhas titulações, é Eu acho, falar eu acho que assim, quem. Roxane, nesse período delicado, a gente deve se desprender de qualquer e todo rótulo e se humanizar, né? Como a gente está na Realmente. psicologia, eu estudando psicologia e você já como psicólogo, a gente sabe que a psicologia é a ciência da subjetividade, né? A gente encara todo ser humano como um ser único, como um ser singular. Não vai existir nenhuma Uhum, outra Roxane na face da Terra, como não vai existir nenhuma outra Valentina, como não vai existir nenhum outro que está aí do outro lado, como você que está vendo a gente. Então, é um momento uhum, que é comum a todos, né, de dor, de tristeza, mas que cada um está vivendo de uma forma diferente. Então a gente vai trazer isso à luz da astrologia, né, que é uma... e- A Roxane vai explicar mais o que é, porque eu também sou um pouco leiga, apesar de ter feito um uhum. maravilhoso mapa astral com ela, e recomendo que faça, porque teve tudo a ver, né? Então, Roxane, fala um pouco sobre esse momento, né, esse momento de pandemia dentro da ótica da astrologia, para a gente começar a introduzir. Tá, então, gente, para quem não conhece a astrologia é um saber milenar que tem mais de 6.000 anos. E é um saber que ele é um marcador de ciclos, então ele fala de ciclos que nós passamos durante a vida. Ele também, a astrologia também permite que nós possamos identificar os potenciais que nós temos e os conflitos que nós temos. Só que nesse momento eu gostaria de trazer a astrologia como um marcador de ciclos coletivos, porque é o que interessa a todos. Então, nós estamos, todos nós temos um mapa individual, que no momento que a gente nasce, o céu está numa determinada configuração. E essa configuração é como se fosse um DNA psicológico, espiritual que nós trazemos. Esse é o nosso mapa individual. Mas os planetas continuam em movimento, né? Os planetas continuam em movimento. Então, nós temos esse movimento individual, mas também um movimento coletivo. Ou Então, seja, é nós somos óbvio. únicos, mas estamos integrados com todos. Isso, exatamente. A gente está integrado, nós somos uma teia, porque cada um tem a sua individualidade, inclusive o próprio símbolo da astrologia, que é um mar. Alguns astrólogos trabalham com círculo, outros têm um quadrado, mas sempre é essa simbologia da totalidade. E nós somos uma totalidade, cada um é uma totalidade integrada com outra totalidade. Né? Uhum. E o que eu vou trazer aqui seria o que é que a astrologia, enquanto um marcador de ciclos coletivos, fala sobre esse momento de pandemia atual e fala sobre o que é que ela vai trazer sobre esse céu, né? Eu acho que todo mundo está passando por um momento assim de pensar, gente, é o fim dos tempos, só tem coisas ruins. E que a ideia do público geral, né, Valentina, eu não sei como é que chega para você, como é que chega para as pessoas que estão nos ouvindo, e a minha missão também é carregar o esclarecimento disso, que a astrologia ela não vai trazer nenhuma visão determinista. Então, Sim. eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, o céu está assim,
e vai acontecer isso, isso e aquilo. Eu vou trazer algumas explicações sobre os ciclos que estão acontecendo, e esses ciclos têm luz e sombra. Se a gente pode pensar que é como É como nos tudo nossos na momentos vida, de né? poder. Luz, sombra, né? Dia, noite, são coisas que Isso. se complementam, né? Justamente a visão astrológica que eu trago é uma visão que tem polaridades. Então tem Uhum. luz e tem sombra. Isso a gente vê no mapa pessoal, mas também vê nesses ciclos coletivos. Então, muita gente que não conhece a astrologia de uma forma mais profunda, pensa naquela astrologia de horóscopo de jornal, né? Que a gente É. vai falar, eu vou falar aqui, eu vou trazer assim, uma visão bem fatalista, eu vou falar de previsão, ou seja, antever uma visão e querer acertar alguma coisa. E não é essa a minha intenção. A minha intenção é trazer um desenho simbólico desse céu e a gente conversar sobre as possibilidades de, a partir disso, como que a gente vai se encontrar com essas dificuldades, com essas possibilidades, né? Tem aqui duas, não são perguntas, mas afirmações, né? O Hum, Jean Frank está falando que os reis magos já eram astrólogos, né? E que ele acredita justo, e é. que a astrologia ela compreende o ser humano numa totalidade, né? Coisa que a gente já falou, mas assim, sem querer mudar o contexto, mas fala Hum, rapidamente sobre os reis magos, assim, já que a gente está falando de uma questão de mudança de tempo, de novas eras, e o cristianismo ele marcou uma era uhum. nova, né? Sei que fugiu Justamente, um pouco do nosso roteiro, mas essa eles, pergunta aí foi pronto, os interessante. magos, eles trazem essa anunciação de um novo tempo. Uhum. Eles vão trazer essa anunciação de Cristo, e inclusive, o dia do astrólogo é comemorado no mesmo dia dos magos, né? De quando 6 eles de trouxeram os janeiro, presentes para 6 de janeiro. Então, realmente, a vou contar astrologia uma ela traz uma particularidade, mudando de anunciação. assunto aqui. Eu morro de medo de dia de reisado. É um trauma de infância, porque o povo chegava, o povo chegava aqui na porta da minha casa, né? E eu era criança, e dizia que tinha um tal de papangu que comia o fígado das crianças, né? Então eu tinha medo desse papangu me escondia debaixo da cama. Mas continua a falar, foi só para frisar um pouco isso. Sim. Para Então, descontrair. pois é, mas é bem isso, a astrologia traz esse marcador de ciclos, mas deixa eu trazer aqui para vocês, então, o que é esse momento agora. Vamos Uhum. lá. O que a astrologia, vamos pensar, mas lembrando que a astrologia vai falar de uma forma simbólica, ou seja, o que eu vou falar aqui não são coisas fechadas e acabadas, são possibilidades. Elas Possibilidades. podem mudar, podem se redimensionar, Isso, né? isso. E assim, uma vez uma pessoa me perguntou, Roxane, se você trabalha você está estudando yoga, está praticando uma meditação e a gente tem que focar no presente, por que você fica tão preocupado com a astrologia em prever? E aí, a explicação, gente, a astrologia ela não só trabalha com previsão, ela trabalha com a descrição do momento, né? E aí isso é o que é o mais rico, porque essa descrição desse momento faz com que nós possamos agir de uma forma mais coerente com a nossa natureza, né? Seria Por aquilo que a gente exemplo, viu na yoga, o agora, o momento presente. isso lidar com agora, porque a gente pode pensar que no agora tem um passado e tem um futuro, ou seja, nós vamos construir o futuro no agora. Então, se eu vou Uhum. trabalhar com essa perspectiva, eu vou ler o céu agora, eu vou trabalhar agora com essa questão de ler ou interpretar esses símbolos, eu vou trazer um esclarecimento, uma luz para isso, eu vou falar de polaridades, e a partir disso cada um de nós, enquanto individualidades que são totalidades, podem agir de uma maneira para mudar ou fazer o melhor para lidar com esse coletivo, né? Entende? Entendo. Acho que ficou bem claro, né? Então, É, assim, você falou que a astrologia
Ela explica o momento presente, ela não é determinista, Uhum. mas assim, fala um pouco da questão, porque assim, eu sou meio leigo também, muita gente deve ser. Como estava a conexão do céu, a movimentação das estrelas, dos planetas, para tipo, dar um sinal Certo. de que isso ia acontecer, né? Explica pra gente No até de momento uma da maneira mais pandemia. científica, né? Da pandemia. Pronto. Pronto. Como eu falei, os planetas, eles vão falar de padrões arquetípicos, certo? Então, no momento que aconteceu a pandemia, nós tínhamos um desenho no céu que falava de um planeta chamado Saturno. Saturno é um planeta que fala de restrições, de obstáculos, de dificuldades. E esse planeta estava no signo de Capricórnio, que é um signo que vai falar sobre estrutura, sobre realidade. Então, nós já tínhamos aí já uma configuração junto com esse planeta Plutão, que é outro planeta que vai falar sobre transformações, sobre mudanças, sobre ter que vivenciar algo de uma maneira profunda e vivenciar de uma maneira que se mergulhe realmente. Então, fala de morte, de transições. E Júpiter, outro planeta também que estava junto dessa configuração, que vai falar de expansão. Mas a gente tinha essa configuração toda no signo de Capricórnio. Ou seja, o que é que acontece? O céu estava pedindo para que esse ciclo fala para que fosse olhado a forma como nós lidamos com a estrutura. O que é estrutura? A gente pode falar de estrutura política, estrutura de se relacionar, a forma como nós lidamos com a coletividade. E Capricórnio é um signo de terra. Então, essa configuração toda tensa, porque a conjunção, para quem não entende essas conjunções, elas vão intensificar o poder desses planetas. E esses planetas estiveram presentes, essa conjunção muito semelhante, por exemplo, na Segunda Guerra, em momentos de crise. E aí eles trazem para a gente um chamado para reflexão, um chamado para rever essas estruturas. E isso teve uma expressão na realidade, que foi, de repente, tudo que nós colocamos nas sombras, tudo que na nossa realidade concreta, nosso sistema político, estava sendo visto de uma maneira muito rígida, porque Saturno fala de rigidez. Então, tudo que era visto de uma maneira muito rígida começou a virem sinais para que aquilo fosse quebrado, para que aquilo fosse dissolvido. E aí a gente começou a perceber, primeiramente, um movimento político de ter que quebrar estruturas, de ter que quebrar com o patriarcado, né? Um modelo bem rígido patriarcal, um modelo político também muito exclusivo, de exclusão, né? Muito de exclusão. E fomos chamados a olhar para a mãe natureza, para o feminino. Então, no céu, tinha essa conjunção planetária, e também nós estávamos com Netuno, né, agora ele se intensificou inclusive no ápice da pandemia, Netuno conjunto a Marte em Peixes, fala de espiritualidade. Porém, no momento que a gente está passando agora, essa espiritualidade ela não estava sendo trabalhada de uma maneira verdadeira. Nós estávamos procurando sempre fora. E aí o que acontece? Quando vem a pandemia, ou seja, esse momento, essa configuração planetária que trouxe uma quebra de estruturas, que trouxe uma dificuldade da gente lidar com o real. E aí vem esse Marte e esse Netuno, que vão falar de caos, de confusão, de falta de limites. Então as pessoas começaram a se descuidar muito do seu próprio corpo, dos seus próprios limites. E isso é espiritualidade. A gente sempre pensa que cuidar Não tem do a ver, mas corpo... tem, né? Oi? Às vezes a gente pensa que não tem a ver, mas tem, né?
E isso tem tudo a ver, porque nós precisamos olhar para esse corpo de uma maneira sagrada, precisamos olhar para a natureza de uma maneira sagrada. E o que estava acontecendo com todo mundo? Todo mundo estava voltado para suas atividades externas. Capricórnio é um signo que fala muito de trabalho. Então, era isso, todo mundo preocupado em chegar no topo da montanha, em trabalhar, em conquistar, e o sistema capitalista, em ter mais dinheiro, mais coisas. E aí, quando a pandemia chega trazendo. Ela parece algo horroroso, e ela é, gente. Claro que ela é, eu não vou negar que é muito triste você ver perder pessoas, ver pessoas. Eu mesmo passei por situações assim na minha família, de pessoas que adoeceram, e isso é muito doloroso. Ao mesmo tempo, isso nos faz pensar qual é o sentido da vida, Sim. nos faz nos voltar para dentro da gente mesmo e pensar o que é que a gente está fazendo, qual é o significado que nós estamos dando para a vida. E a astrologia, ela vem para ensinar isso para a gente. Qual é o sentido maior disso tudo? Então, É com interessante Marte, isso, né? é, é, Porque a gente estava falando antes, criando um roteiro, né? uhum, E quando você estava me falando a respeito dessa questão da pandemia, me vinha sempre em mente a questão do luto. A gente vive numa uhum, cultura ocidental em que as pessoas não trabalham internamente a questão das perdas familiares, das perdas de amigos, né? Que geralmente a morte uhum, sempre é vista de uma forma negativa, né? E nessa, isso, claro, a morte causa dor, né? É uhum, inegável isso. Se a gente disser aqui que fica feliz por perder uma ente querida, é uma mentira. Porém, ela criou um novo significado através dessa pandemia, né? Então, eu uhum. queria que você falasse um pouco disso também, É, como psicólogo, como justamente astrólogo. também pensando nessa questão dessa energia pisciana no céu, dessa conjunção de Marte com Netuno. A conjunção foi recente, mas Marte está em peixes e Netuno em peixes também. Então, essas energias nos convidam a ver a espiritualidade. É justamente, se você não tem uma fé, se você só acredita no que está fora, no que é palpável, você não consegue dar sentido à morte. Nós Hum? precisamos passar pelos lutos, sofrer, claro, mas nós precisamos dar um sentido maior a isso. E esse momento todo que a gente está passando está assim, espelhando como o nosso mundo, infelizmente, não estava sabendo significar essas perdas. Então, cada cultura, claro que em cada cultura, cada religião, vai fazer uma forma muito particular, vai ter uma forma muito particular de elaborar esse luto, mas nós perdemos esse significado. De repente, tudo ficou muito banal. E a própria pandemia trazendo as situações de algumas pessoas não poderem enterrar os seus, não poderem chegar perto das pessoas que amam porque estavam já contaminação, então morreu e tinha que não podia enterrar. Isso aconteceu em muitos locais, né? Você não poder chegar perto das pessoas que morreram, você não poder lidar com isso de uma ritualizar. Então, o que eu percebo é que é um chamado ainda maior, porque esse ritual ele precisa também estar dentro da gente, para que se possa ser expresso fora, Para né? ser elaborado, né? Para ser elaborado fora. E agora, para além de tudo isso, para mim, o que é a grande marca desse momento de pandemia em termos de astrologia foi a posição de Saturno em Aquário, que foi assim, quando realmente aqui em Fortaleza começou o lockdown, né? Começou os fechamentos de isolamento. Porque esse planeta Saturno, como eu falei, ele fala de restrição. Saturno fala de limitação, mas também fala de aprendizados. Ele traz essa luz, essa sombra. Ele entrou ele entrou em Aquário. Agora ele já está em Capricórnio de novo, ele está retrógrado, né? Vou já falar sobre essa Ele é questão aquilo que dos a gente planetas estava falando retrógrados. sobre o paradoxo ou não? Oi? Do paradoxo. Eu vou já falar sobre isso, mas
só Uhum. para concluir, essa questão do Saturno em Aquário nos trouxe uma necessidade de lidarmos com os grupos. Então, pronto, aí que vem o paradoxo, porque justamente esse é o gancho, né? Que o paradoxo foi que, ao mesmo tempo que nós nos isolamos, com essa posição de Saturno em Aquário, nós também começamos a procurar os nossos grupos, as pessoas que pensam parecido com a gente. É uma grande transformação. Se a gente for parar para pensar nisso, é uma grande mudança espiritual também. Não é só coisa negativa, né? Porque eu, pelo menos, nesse período todo de dor, de também ter perdido pessoas, fiz novos grupos, me aproximei de pessoas que tinham afinidades maiores, recebi ajuda e dei ajuda. Então é um momento da gente sair da nossa concha. Olha que coisa paradoxal, porque estamos isolados, temos que viver um isolamento para não passar a doença para os outros. Ao mesmo tempo, temos que nos conectar. Aí como é que a gente se conecta? A Internet. energia aquariana fala de tecnologia, né, da internet, fala dessa comunicação que ela está para além do tempo, porque Aquário é um signo que fala de uma energia De vanguarda, futurista, como eu falei ontem, né? vanguarda, exatamente, a vanguarda. E nós também sempre, até os sociólogos, Bauman, sempre falam, modernidade líquida, então a internet sempre como algo que vai distanciar. Isso vai depender muito da forma como nós vamos dar o valor a isso, né? Eu Ou vejo vamos isso. Concorda? instrumentalizar. Ou vamos Oi? instrumentalizar também, né? E isso, a forma como nós vamos instrumentalizar. Vou pensar que eu e a Valentina fizemos um curso de yoga, Uhum. né? Por online, e parecia, eu também estou vivenciando grupos, eu estou vivenciando situações online que realmente é diferente de outros tempos. A impressão que eu tenho é que é egrégora, energia formada, os laços entre as pessoas, talvez pela dor que a gente está passando, pelo isolamento. O isolamento também, a tristeza também une, mas ela só se torna positiva se a gente deixa que o outro nos acolha, né? Uhum. A gente permite esse acolhimento do outro. E então, Saturno em Aquário vai trazer esse paradoxo, porque ao mesmo tempo que a internet pode distanciar, porque se eu penso assim, não, eu não quero estar próximo da pessoa, eu não quero conversar, quero estar só no virtual, é porque é mais fácil. Mas, gente, não é porque é mais fácil, é porque é o necessário agora. E eu imagino que as coisas não vão ser mais como eram antes. Quando tudo só vai voltar ao normal quando tiver uma vacina. Uhum. Astrologicamente, nós não vemos, não dá para perceber ainda o trabalho Tempo nessa questão da real, né? previsão. É um tempo real. Qual é o tempo real dessa cura? Ainda tem muita coisa para acontecer. Existe também o fato da própria ansiedade que as pessoas têm pela expectativa, né, dessa cura que não chega e que a gente sempre fica ligado no jornal ou nas redes sociais esperando uma notícia positiva, né? E daí, Uhum. como é que fica? Como é que o céu está dizendo alguma coisa para a gente? Tá, o céu fala muito, como posso parecer repetitivo por estar falando dessa configuração de Saturno, Plutão e Júpiter, mas isso realmente é o grande ponto que vai ligar tudo, tudo. Porque, e eu só não falei de que eles estão retrógrados. Né? E o que significa essa retrogradação? Para a astrologia, o retrógrado, esse prefixo ré, ele vai falar de revisão, reavaliação, ressignificação. Então, como eu expliquei no começo, esses três planetas estão no signo de Capricórnio, que é um signo que fala de estrutura, de realidade, de mudanças sociais. E aí, gente, enquanto nós não conseguimos rever
tudo isso, e isso é todo mundo, não sou só eu, sou a Valentina, é todo mundo, são os políticos, tudo. Enquanto essa estrutura não mudar, não vai mudar também a pandemia, está tudo interligado. Na verdade, a visão é que está tudo interligado. A mudança na forma de lidar com a realidade, isso é um Saturno retrógrado em Capricórnio, pedindo para que a gente reveja essa realidade e coagule uma nova realidade, em que o feminino sombreado, que é o feminino sombreado, é a mãe natureza, é a forma de lidarmos com a natureza mesmo, o feminino, com a sensibilidade. Tudo isso aí estava Inclusive, tudo. você falou ontem até em relação aos próprios cuidados pessoais, né? Com a nossa higiene mental, a nossa higiene física também, né? A gente passou a Uhum, ter um olhar diferente, né? Um olhar mais materno, de justo. cuidado, né? Você falou a palavra cuidado, eu achei muito interessante. A gente É, passou porque a se nós, cuidar, né? justo, a gente precisa, o que eu percebo, e o que a astrologia vem trazer enquanto símbolo, ela fala, se eu for trazer bem, de uma forma bem determinista, eu ia dizer assim, gente, sofram, porque o céu ainda vai mostrar esses planetas retrógrados até 2000 até o final do ano, ainda vai piorar, porque tem muita astrólogo que tem essa visão. Inclusive, no meu astrológico, rolou um bafafá, assim, porque no começo do ano se dizia que o planeta regente do ano de 2020 é o Sol. E Sol é o quê? Todo mundo interpretava. Quer dizer que 2020 vai ser um ano muito melhor, vai ser um ano. E eram as Eu mesmo. expectativas, inclusive, porque É, 2019 a gente considerou desastroso, né? E ninguém era, esperava porque. que 2020 chegasse dessa forma, né? Eu me lembro da passagem Justo. de ano, né? Eu tive até um. Eu me lembro que na passagem do ano, eu tive uma certa intuição, sabe? Eu estava Uhum, celebrando a entrada do ano e de repente me bateu uma tristeza. Eu fiquei pensando, mas será que isso faz sentido, né? uhum. Mas se a gente pensa nos planetas enquanto símbolos, vamos lá ver a sacada. Olha lá. Hum, O planeta regente, que não é um planeta, é um luminar regente, que é o Sol de 2020, todos os astrólogos falando, inclusive muitos foram criticados, porque falaram que ia ser um ano bom, um ano solar. Eu mesma escrevi sobre isso. Mas sabe, se a gente for pensar, o que é o Sol? Sol simboliza consciência, Sol simboliza luz, Sol simboliza iluminação. E nós estamos no ano de ter consciência de tudo que nós fizemos, ó, há muito tempo. A gente está fazendo, gente, há muito tempo isso com a Terra, verdade. conosco. Assim, os nossos representantes políticos que nós escolhemos, que não representam, que não representam alguém, pessoas que respeitam as diferenças, né? Então, nós estamos vivendo por um período, estamos passando por um período de muita rigidez, de muito exagero, muito fanatismo. Também foi uma posição que nós passamos em dezembro, quando Saturno estava em Sagitário, que estava falando assim sabe, dessa rigidez, desse fanatismo que a gente vê aí, então de não respeitar uma pessoa As que tem uma opiniões escolha dos outros, né? opiniões Aquela diferentes. radicalidade dentro da conjuntura política de dizer não é isso, né? Estava quase virando, E, aliás, estava não, era uma ditadura de um, digamos, de um padrão, né? Que todos deveriam ter que seguir, se não seguisse aquele padrão, era excluído. justamente, justamente. E quando é que a pandemia vai acabar? O que eu percebo, se a gente for ver, esses retrógrados nos trazem para rever esses padrões. Enquanto isso não for configurado coletivamente, isso realmente traz crise, crise traz dor. A gente às vezes pensa que a mudança ela vai vir assim, sabe, de fora como um De passe de repente, mágica. Alguém vai chegar um anjo, né? E, claro, agora vamos falar de fé. Mesmo Jesus Cristo, todos os grandes líderes espirituais falam que nós precisamos
nos deparar com a consciência, mas a gente precisa enfrentar as coisas com muita verdade e Uhum. coragem. O que é que a palavra coragem significa? Coragem é algo que vem do coração, né? Coragem, latim, core, coração. É uma força que Foi, vem do né? coração, né? É uma força que vem do coração. Então a gente precisa ter essa energia do coração, a gente precisa alimentar as coisas que nos fazem, que nos fazem bem. Sabe, é um momento muito de se cuidar e cuidar do outro. Não tem como a gente fugir disso, Verdade. né? Tem alguma Inclusive, pergunta aí? eu posso até falar uma experiência particular minha, né? Que antes da pandemia, aqui em casa, né, eu era muito de ser cuidado, aquela menina mimada, tinha a mãe perto e tudo. E depois disso eu passei a ficar mais perto da minha mãe e a voltar os cuidados meus para ela, entendeu? De saber como ela Uhum. estava, de gerir as coisas de casa, as economias, de saber o que está faltando, tá entendendo? Foi uma mudança de valores, assim, um giro de 180 graus, sabe? Ou seja, no momento de crise e de dor, você se transformou, você mudou de papéis, você Uhum. se conectou com outra parte de você mesmo, né? Mesma coisa que eu percebi comigo, né? Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês do jardim da minha casa. Gente, eu não vinha pro jardim da minha casa porque eu não me via com tempo, ou eu não parava para olhar para isso. Uhum. Entende? E eu passei a fazer Conheço a seu minha jardim, é comida. lindo. Oi? Eu conheço seu Jardim, né? jardim, é lindo. Então, eu fui fazendo, que eu acho que é algo que eu gostaria de deixar muito de mensagem para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que procure, que o tema da live é assim, como manter o astral em tempos De de pandemia. pandemia, né? E a gente pode pensar, eu falei até agora de como é que o astral está em tempos de Uhum. pandemia. Mas como é que Mas a para gente pode como manter esse lidar com esse astral? astral, né? Não é? Não é? Com um É bom astral, né? procurando De forma é, positiva, né? Ainda de tem esse forma porém. positiva. De forma positiva, mas porém sem negar a realidade. É, realista, Porque né? é óbvio que quando nós, eu pelo menos, primeiras semanas, e muitas pessoas que eu atendo, que eu conheço, nesse período de isolamento, você é mais próximo da família, você lida com mais conflitos, você fica mais ansioso, você começa a projetar e coisas da sua personalidade no outro, começa a se reconhecer. Porque, gente, vamos imaginar, vamos pegar a metáfora, todo mundo preso, num canto, sem poder sair muito. Todo mundo se vê. Ou todo mundo se vê, ou todo mundo cria uma tela de ilusão. De duas, uma. E aí a crise vem justamente nessa pegada de que o momento é tenso, mas que a gente, como é que a gente pode começar a se olhar? Começar a se cuidar, que é essa palavra do cuidado, do autocuidado. O que é que cada um gosta de fazer? Aí é que tá. Tem gente que não sabe. E descobrir de repente, né? Precisa descobrir, é um momento de redescoberta. Eu posso falar por mim, a Valentina pode falar por ela, o que ela gosta, cada um precisa fazer esse movimento de redescoberta, de coisas que gostava de fazer e deixou, ou hábitos também, outros hábitos que precisa construir. Nesse ponto, a astrologia é uma ferramenta que ajuda muito, Não, eu posso porque até dar um atribuiu. exemplo aqui em relação ao que aconteceu comigo espiritualmente para eu queria criar esse link, né? Porque Sim. assim, muita gente ainda não sabe o que é abadia, mas assim, eu resgatei uma espiritualidade que estava no fundo do meu baú, né? Que era uma espiritualidade, uma vida contemplativa, monástica, não no estilo rígido, né? Porque eu sou uma monja urbana, eu não vivo na colina como os monges vivem, né? Eu vivo na realidade urbana, no mundo, no meio secular, estudando psicologia, inclusive, Uhum. mas eu vivo uma realidade de contemplação do divino, né?
E contemplar o divino também é entrar dentro de si. Porque o divino não Isso. mora fora, ele está em você. Uhum. Essa visão que até a psicologia analítica traz do que é religião, que é o religar, e você se religar E com você mesmo, né? A religião, ela não está fora, justamente isso. E quer dizer, você se reconectou com algo do seu passado, também isso é uma coisa que a astrologia está falando, que nós estamos com uma energia muito canceriana no céu, que fala de resgate de algumas coisas do passado, mas de uma maneira exato, nova, diferente. resgatei uma vocação do passado com uma configuração nova no presente. Justo, olha aí. E essa é a sacada, porque quer dizer, não é que você está preso ao passado. O presente te trouxe um novo, né? Deu um novo O passado. significado, né? E eu também vivi isso com a religião. Assim, eu até queria aqui aproveitar para agradecer profundamente ao grupo de meditação que o Pedro conduz, porque assim eu conheci na Casa da Caridade, começou a me abrir para meditação, para as práticas de yoga. Eu tinha começado a fazer justamente nessa fase que o céu estava bem tenso e eu estava passando por um momento de crise. E a meditação me trouxe um alívio, um conforto e uma nova visão. Porque eu também acredito. E foi algo simultâneo que aconteceu entre a gente, né? No Sudarshan Kriya, E né? Naquela prática que isso, a gente fez de yoga. Inclusive, gente, é, recomendo o yoga para quem quer se fazer uma autodescoberta, um caminho de autoconhecimento e também praticar exercícios, né? Eu vou falar uma coisa para vocês meio particular minha, né? Eu sou portador de fibromialgia, né? Eu muitas vezes coloco nas minhas redes sociais essa questão não por querer exibir a minha uma patologia, porque eu lido com isso hoje de uma forma mais leve. Porém, eu estou falando isso uhum, aqui para que, se alguém se identificar, ou se tiver um parente, ou se tiver conhecer alguém que está no momento sofrendo com isso, né? Porque também o fator da ansiedade, da depressão, potencializa a doença, né? E nesse momento de isolamento, tem muita gente que está sofrendo dores intensas, né? Porque não é uhum, fácil conviver com a fibromialgia, porque ela ataca de N formas, né? Ela não tem um uhum, padrão no corpo, né? E não tem um diagnóstico é clínico, não é um diagnóstico que se faz por meio de raio-x ou de outras coisas, né? Eu, sem querer tomar o teu tempo, Roxane, sobre isso, mas eu estou falando porque tá? é Pode uma falar experiência que a gente particular está. minha, sabe? Porque fazendo a yoga, né? Conhecendo um pouco da astrologia por meio, assim, através de ti, né? Tu, de repente me sugeriu fazer Uhum, uma pastoral e uhum, dali em diante eu comecei um caminho espiritual, sabe? Querendo ou não, a astrologia é espiritual, a yoga é espiritual, a sim, meditação é justo. espiritual. Eu aprendi a respirar, coisa que eu não sabia fazer, né? Puxar o ar para Uhum, dentro e sentir o ar uhum, simplesmente que está ao meu redor, né? Isso foi libertador. pronto. Mesma coisa que eu passei, que eu acho que a gente pode trazer aqui de contribuição para quem está escutando, porque existem várias formas de você conectar com o espiritual. Mas o que eu percebo da meditação é que ela é para além de qualquer religião externa. Então, qualquer um cristão Qualquer espírita, um pode qualquer pessoa fazer. pode meditar, Eu acho que a pode. meditação ela é tipo um denominador comum das religiões, né? Porque toda religião ela se volta, quando você vive profundamente, você se volta para dentro, dentro, e mudou a Isso, língua. E não é para fora como a gente vivia antigamente, né? Você mesma falou que a isso. gente vivia uma ótica religiosa, olhando sempre o externo, olhando sempre o Uhum, ritualístico e não a uhum, questão da minha ligação pessoal e íntima com o que é sagrado dentro de mim. uhum. Eu, por exemplo, também pegando o gancho, novamente falando desse céu agora muito canceriano, eu percebi esse passado vindo à minha frente e eu ressignificando coisas que eu amo muito, mas de uma maneira com muito mais coração, por exemplo, a dança. Eu sou bailarina já há muito tempo,
Mas hoje em dia, para mim, dançar no jardim, ou às vezes eu danço e gravo, outras vezes eu danço e não gravo, eu tô dançando para mim mesma, né? Então é uma forma de entrar em contato com esse feminino, gente, é libertador, porque dançar é uma meditação ativa, dançar é mobilizar a energia do seu corpo. E o que eu acredito é que esse momento, como manter o astral em tempos de crise, é você se conhecer, perceber seus potenciais. Aí tem vários instrumentos para isso: a Uhum. astrologia, a religião, a psicoterapia, você se perceber. E se você é uma pessoa que você está passando por uma depressão e você para e pensa assim, gente, mas eu não tenho nada, eu não consigo encontrar esses recursos. Sabe o que é que você deve fazer? Aí a astrologia traz um caminho. Procure grupos, procure pessoas que você tenha afinidade. Porque nesse momento, nós estamos vivendo esse paradoxo da rigidez, do fanatismo, mas também estamos passando por um momento de abraço coletivo. A gente está passando por isso, pessoal. E é só uma mudança de visão. Então, eu queria trazer muito essa perspectiva de que não é só dor. Não é só dor que a gente está passando por muita dor, sim. Mas a dor ensina, a dor faz com que a gente cresça, que a gente Amadurecer. transcenda, amadureça. E outra coisa, chorar faz parte, sabe? Voltando para essa questão da morte, né? Voltando para essa questão da morte, das perdas, ou de um dia mesmo, eu me pego assim, gente, não é possível, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, hoje eu estou assim ansiosa, ou pessoas que eu conheço falam, acham que o processo é linear, o processo de autoconhecimento, de amadurecimento, o processo de estar acreditando em si mesmo é linear, e não é linear. As Não é. coisas, elas vão É e porque as elas pessoas voltam. trabalham ainda com aquela concepção de cura. Assim, Isso, eu compreendo que cura a cura biomédica, né? ela nunca existe, né? A gente vive em tratamento, em constante modificação, em constante mudanças, né? E eu acho que a cura só vai existir quando você chegar ao seu na morte, né? Quando acabar tudo, né? Mas enquanto É. isso, você vai estar em constante altos e baixos, né? A gente falou um dia, a gente pelo WhatsApp falou da roda da montanha russa, né? Que a gente falou, um dia está Uhum, embaixo, está lá em cima. E eu acho que uhum, manter o astral não é só saber lidar com o momento que está lá embaixo ou que está lá em cima, né? A gente tem que descobrir ferramentas interiores para saber como se comportar naquele dia que a gente está chorando e aflita e também lidar com aquele momento em que a gente está mais no ápice, mais na apoteose, né? uhum, uhum. E a astrologia nesse sentido, enquanto um marcador de ciclos, ela vai falar desses altos e baixos. Então, por isso que é importante saber que agora já existe essa configuração no céu que está trazendo essa tensão maior, mas qual é o sentido disso? Eu sempre penso, não é qual é a causa, o que essa configuração causa, mas qual é a finalidade. Se a gente pensar assim, qual a finalidade dessas energias, dessas conjunções, desses ciclos, então a gente consegue lidar melhor, a gente consegue passar, suportar e lidar melhor com esses momentos de dificuldade. Né? Sim, Já pensou na época da Segunda Guerra, por exemplo, a astrologia ela trouxe um marcador de tempo nesse sentido. E aí, pronto, a Segunda Guerra trouxe só, vai só se apegar a isso. A gente não vai tentar entender qual é o propósito disso, que é para a humanidade melhorar, o porquê. É o porquê e o para quê. Qual é a causa e qual é o sentido das coisas. Acho que é verdade. né? Roxane, assim, eu queria te falar uma coisa assim que é uma percepção pessoal minha. Te ouvindo Sim. falar, já passa pra gente muito alto astral, sabe? De Uhum. coração. Que bom. Eu sinto que quem está assistindo essa live tá se emocionando, tá gostando, tá aos coraçõezinhos aí, né?
Então, É, assim, a gente está quase no final já, né? E eu pude uhum, compreender muita coisa, eu acho que também todo mundo pôde compreender. Então, se a gente não entende muito sobre astrologia a nível científico, como você, mas pelo menos uhum. ficou claro aqui que tudo contribui para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Nós vamos sair melhor dessa como pessoas se nós sabermos entrar, mergulhar na nossa interioridade, mergulhar numa vida mais, digamos, humana, né? Passar a enxergar o outro como um ser divino, como nós somos também, né? Cuidar do Uhum, outro como cuidamos de nós mesmos, né? Eu achei muito interessante no yoga aquela questão de olhar para a pessoa e dizer eu pertenço a você, né? Então uhum, hoje eu digo uhum. para você, ó, eu pertenço a você também porque você faz parte da minha história, você faz Eu parte da também digo minha a mesma coisa. trajetória. Eu acho que teve alguma conexão astral que uniu a gente, porque não é possível que a gente se encontrou na Ateneu e depois a gente É. continuou, né? E Uhum, não se desligou, né? Até hoje. é. Então Eu eu quero acho assim. que isso é muito raro também, e é algo que nós temos que aprender nesse momento, sabe, até um sentimento de gratidão por cada pessoa especial que passa na nossa vida, Uhum, porque as pessoas são mestres, é por isso que eu te agradeci, por isso que eu estava falando do grupo de meditação, da Casa da Caridade, lá que hoje, né, que o Pedro conduz, da própria Casa da Caridade, né, das pessoas, outras pessoas que não são da religião, que me trouxeram aprendizados e o que eu também pude ensinar. Então, a vida é uma troca e a gente só vai conseguir passar por essa fase de uma maneira que o planeta não seja destruído, porque é um período de transição de era, mas que o é. planeta fique melhor, que a gente Você saia falou, dessa inclusive, em fase. peixes ontem. Eu queria que tu terminasse com isso, né? Porque eu acho que peixes é uma coisa que é voltada para o sentimento, se eu não me engano. Peixes é um signo de água, justamente é o signo que vai falar sobre a totalidade, é o último signo do zodíaco. E Uhum, quando eu comecei a falar aqui na live sobre essa questão de Marte e Netuno em peixes, está no céu, né, agora, e estiveram conjuntos. Peixes é um signo de dualidade, porque ele traz a espiritualidade ao último signo, ele traz essa conexão com o todo, mas ele também traz o caos. Todos os signos em astrologia têm isso, o positivo e o negativo. Assim como na uhum. vida, a vida tem o É, positivo e o negativo, e então o que a gente tem que procurar agora é vibrar no cardume pisciano no sentido positivo, que é uhum. de que estamos todos conectados, porque isso é peixes. Peixes, como ele é o 12º signo do zodíaco, ele vai, ó, vamos pensar que é uma mandala, é Áries, né? Touro, tem uma mandala lá com os 12 signos, peixes é o último. Então ele traz um pouco de uma característica de cada um dos outros signos. E eu acho Verdade. isso riquíssimo, porque vai falar que todos nós temos um pouco um do outro dentro de si, e que a cura para esse momento, se a gente for pensar como um processo, é a empatia, que é a energia pisciana, a empatia, o servir, é o amor, é o coração, que é a energia de coração, é respeitar a diferença. Assim, o outro é diferente, eu vou respeitar, eu vou aceitar as diferenças dos outros. Não existe o certo, não Gente, existe o modelo olha, certo. esses dias, assim, eu meditei muito sobre essa questão de aceitar o diferente, né? Porque ao mesmo tempo, às vezes, que a gente se depara com situações que as pessoas não nos aceitam, às vezes acontece o processo de rejeição daquilo, não aceitando também a pessoa, né? Então, é Uhum, saber que cada um tem um momento certo de chegar e acolher as realidades, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas e você tem que, de alguma forma, também se preparar para isso, né? Para respeitar o tempo da pessoa, né? Então, assim, tem muita gente que nesse momento está assistindo as lives e está aprendendo muito. A gente falou sobre isso ontem também, né? E está começando a clarear as ideias, né? Porque de uma uhum. forma ou de outra, muita gente não aceitava certas realidades. Agora, vendo nas lives, podendo compreender um pouco mais sobre o que era desconhecido, está podendo aceitar, né? Isso, isso. Quer tirar essas amarras, né?
Porque isso é uma energia pisciana. Uhum. Você vê que tem o divino no outro, o divino está em você, o outro também é um ser divino, e que estamos Independente todos. de quem seja, né? É, exato. Não é fácil, vou dizer que é fácil, não é Não, não é fácil. não. É por isso que eu estou Porque te nós falando. somos Às seres vezes a humanos. gente tem até que entender quem não nos entende, porque a gente de Uhum. repente pode se deparar com a mesma situação, não entender o diferente, né? É É, muito e isso, difícil pronto. entender o diferente. Você foi assim brilhante nessa sua colocação, porque quando a gente, inclusive, aceita a agressividade, não é aceitar, mas assim, não reage àquela agressividade do outro, que isso é um desafio grande. Mas Uhum. aí é onde está a verdadeira empatia, porque você entende que o outro está em outro nível de evolução, ele está diferente, ele tá na obscuridade, ele está vivendo na sombra, né? E Por isso que eu Cristo, eu acho acho que que. Cristo, É. pensando assim nessa questão cristã, né? Uhum. Cristo é muito. Na astrologia a gente simboliza muito. Tem gente que diz que Cristo representava a energia mais ariana, mas Cristo representa a energia muito pisciana, né? Que é De essa fato é doação. representado pelo peixe, né? O símbolo de Justo. Cristo é um peixe, né? Isso, isso. Né? Que é o sacrifício. O Sim. que é sacrifício? É o sacrifício, é tornar algo sagrado, é tornar eu me esforçar para tornar algo sagrado. E tornar algo sagrado exige esforço. As coisas não são construídas do dia para a noite. A cura Nada. não é do dia para a noite. Né? Nada, né? De fato. Tudo é uma construção, tudo é uma questão de você colocar o fundamento, né? Porque tem que colocar o fundamento, né? Se você for construir do nada, vai cair, né? Então, quando você vai Isso. construir o fundamento, você tem que ir lá dentro, né? Você tem que cavar, você tem que ir nas profundezas do seu ser, né? Então, eu acho que a Pronto, astrologia ela é brilhante porque ela vai lá dentro da gente, né? Ela vai dar pronto. significado para coisas que a gente não enxergava antes. Então, quando eu fiz o E, meu mapa astral com você, nossa, eu consegui enxergar tanta coisa em mim. Eu não me achava uma pessoa espoletada, como fala aqui no Ceará, agressiva. Quando você que eu tinha, disse que eu tinha muito fogo em Ares, não foi? Se não me muito engano. fogo no mar, porque a gente vê como é que está a predominância de elementos no Meu Deus, mapa. depois É uma daquilo coisa dali que a eu gente andei traz na brigando vida, com mas Deus que e o também pode ser mundo. mudada, pode ser mudado. Isso pode ser transformado. Pois é, mas eu andei brigando com Deus e o mundo depois daquilo. Eu briguei com gente assim, da família, durante a pandemia, porque era de uma corrente X política ou era de outra. E só Aham. que depois eu passei por um processo de dizer assim, não, poxa, talvez a pessoa não compreenda como eu e eu tenha que aceitar aquela realidade, né? E foi quando o fogo foi baixando e eu fui me espiritualizando, né? E Rosângela, Você nosso foi tempo está trazendo outros acabando, eu queria que você elementos, né? falasse um Talvez pouco assim. mais, né, sobre o teu trabalho nas redes sociais, desse teu recado aqui, né? Não é nem um momento de Uhum. propaganda, porque eu acho que a gente já viu pela tua energia, pelo teu É, carisma, tudo aquilo que você pode oferecer ao ser humano, à humanidade em geral, né? Mas fala um pouco, né, das tuas redes sociais e do tá, teu, da tua missão, do teu projeto em si. tá. Pronto, o meu projeto de vida é um projeto de vida relacionado realmente ao cuidado do outro. Então, eu sou terapeuta. A minha página, que é o Roxane Salles Terapias, fala. Ela está agora tendendo um pouco mais para a astrologia, mas eu vou equilibrar um pouco mais isso. É porque eu acho que eu passei tanto tempo sem, sem, sem querer assumir. Eu já tive esse problema também. Porque eu sou psicóloga, eu sou mestre em saúde coletiva, eu sou professora, então não posso trazer esse conhecimento. Gente, eu passei por um processo também de aceitar. Eu fui para o mestrado para estudar isso, então tem um livro que vem, que eu vou publicar sobre a minha dissertação de mestrado. Ele é uma construção que partiu de uma pesquisa etnográfica, então a astrologia é realmente Nosso tempo está quase acabando, a gente tem 24 pronto, é a minha segundos. missão, né? É a minha missão. Também a questão de trazer o autocuidado pela dança. O meu trabalho é um trabalho de ajudar o ser humano a se perceber um pouco mais.
e aí, 5 e as segundos. ferramentas.